No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SQL. A SQL é uma linguagem de programação que foi desenvolvida para você poder trabalhar com bancos de dados. SQL significa linguagem de consulta estruturada e ela serve para isso, para a gente poder analisar, filtrar melhor bancos de dados. A estrutura do SQL é um pouco diferente das estruturas convencionais. Você faz a programação dela por blocos e cada bloco que você escreve é chamado de query. Nesse site aqui, a gente consegue ver um pouquinho mais sobre o porquê aprender SQL, quais áreas requerem SQL e várias outras coisas. Então, eu vou deixar esse link na descrição, tá bom? Então, agora a gente vai para o R para mostrar para vocês como que faz para utilizar o SQL dentro do R. Primeiro a gente tem que baixar o pacote que tem o nosso banco de dados e depois o pacote que tem a função que a gente vai usar o SQL. Então, primeiro a gente vai baixar o pacote Titanic e depois o pacote SQL-DF. Vocês podem colocar assim, separado por vírgula, que já vai baixar os dois direto. Então, a gente vai puxar o nosso banco de dados. Esse banco de dados Titanic, ele está separado para ser usado num modelo de regressão. Então, a gente vai usar só uma das partes do modelo. A gente vai usar a parte de treino. Então, a gente vai colocar assim, vai alocar numa variável esse banco de dados, desse jeito aqui. Titanic, dois pontos, Titanic Train. Não se esqueçam que para usar a função SQL-DF, a gente tem que estar trabalhando com o data frame. Se você não tem certeza se seu banco de dados está no formato data frame, você sempre coloca s.data.frame e entre parênteses o banco de dados que você quer. Então, a gente roda. Quando a gente rodar, a gente sabe que dados está aqui. Vamos chamar os dados. Então, a gente tem todas essas colunas que são do nosso pacote Titanic. E ainda tem algumas linhas que estão sendo omitidas. Para a gente ver todas essas linhas, a gente usa o view dados, que aí ele abre aqui numa abinha diferente. Então, a gente sabe aqui, ó, a gente tem 891 linhas e 12 colunas. As colunas que a gente tem é o ID, se sobreviveu ou não, a classe em que se encontrava esse passageiro, o nome dele, o sexo, a idade, e aí tem algumas outras colunas, por exemplo, se tinham irmãos ou cônjuges junto com ele, se tinham pais ou filhos junto com ele, o número do ticket, quanto ele pagou por aquele ticket, qual o número da cabine e qual porto embarcou. Então, a gente vai começar a usar o SQL. Então, a gente vai chamar aqui SQL-DF e vai abrir aspas. O SQL tem uma função que se chama describe, que você consegue ver quais são os nomes de todas as colunas. Mas, no pacote SQL-DF, ela não funciona. Então, a gente vai usar, antes de usar o SQL-DF, vamos chamar aqui names de dados, que aí a gente tem certinho o nome das nossas colunas. Por quê? O SQL, ele não é case sensitive, ou seja, se você escrever as funções do próprio SQL de letra maiúscula, minúscula ou misturado, isso não faz diferença para ele. Porém, todos os dados que estão nas tabelas que a gente está trabalhando no SQL são case sensitive, então a gente tem que escrever exatamente como está sendo mostrado. Então, para começar, a gente vai fazer a query mais básica do SQL, que é o select. E a gente vai selecionar todas as colunas. Para a gente selecionar todas as colunas, basta a gente escrever select, asterisco, from, e o nome da tabela que você quer usar, que é a dados aqui pra gente. Então, quando a gente rodar, vai voltar a tabela completa. Agora, a gente vai tirar algumas variáveis que não são importantes para a gente, como, por exemplo, essa CIB-SP e a parte. São essas daqui, ó. Aqui a gente tem
um resuminho do que são as variáveis. Essa daqui, ó, a CIB-SP, é o número de irmãos ou cônjuges que estavam a bordo do Titanic daquela pessoa. Então, ela vai um pouquinho confusa. É um número que a gente não sabe dizer se era irmão ou se era cônjuge, ou se eram pais ou se eram filhos. Então, a gente não vai trabalhar com essas duas colunas. A gente também não vai trabalhar com o número do ticket e o número da cabine. E aí, aqui, a gente tem o que são os números e as letras dentro das colunas. Aqui, a primeira coluna, a survival, é se sobreviveu ou não. Tem 0, a pessoa faleceu no acidente do Titanic. Se tem 1, a pessoa sobreviveu. E aqui na P-Class é a classe que essa pessoa estava. O 1 é para a primeira classe, o 2 é para a segunda, o 3 é para a terceira. E no Embarked é o porto que a pessoa embarcou. Então C é para Cherbourg, Q é para Queenstown e S é para Southampton. Então a gente vai retirar essas colunas aqui. A CIB-SP, a Part, a Ticket e a Cabin. Então, para isso, a gente vai precisar fazer o seguinte. Sempre que você for fazer uma query nova, você vai ter que escrever SQL, df, abrir parênteses, abrir aspas, e aí fazer novamente a sua query. Nesse caso, nós vamos fazer assim, ó. Select, e aí a gente vai escrever o nome das colunas que a gente quer. Então, vai ser a Passenger, ID, Survived, Class. A name também a gente não vai utilizar. Então, a gente vai pegar a Sex, Age, Fair e Embarked. E aí, a gente vai colocar o nosso From. E qual é a tabela que a gente quer? Dados. Então, isso daqui quer dizer pra gente o quê, ó? Tá falando para SQL, seleciona essas colunas da tabela dados para mim. Então, ele vai ver todos os dados, todas as linhas, mas somente dessas colunas que a gente delimitou. Agora, a gente vai para uma outra parte da query, que é o where. O where é um filtro, ou seja, você pode selecionar apenas as coisas que você quer dentro dessa tabela. Por exemplo, vamos chamar aqui SQLDF, abrir aspas, e vamos colocar exatamente esse comecinho que a gente usou nessa outra, as colunas que a gente quer, e adicionar o where. O where é o quê? É quando. Então, a gente vai selecionar todas as linhas dessas colunas que são para pessoas do sexo feminino. Então, a gente vai colocar where, o nome da coluna, que é sex, for igual, abre aspas simples e coloca o que você quer, que aqui no caso é female. Então, ele vai retornar somente as linhas em que tem mulheres. A gente vai querer selecionar as mulheres da primeira classe. Então, a gente vai colocar aqui no where, sex, female, and, que é o nosso E, P-class, for igual a 1, que são as mulheres da primeira classe. Então, quando a gente rodar isso, vai retornar pra gente aqui 94 linhas, mostrando pra gente todas as mulheres que são da primeira classe. Agora, se a gente quiser, por exemplo, as mulheres da primeira e da segunda classe, a gente precisa usar o ou sempre antes. E existem duas formas de se usar o ou. A primeira, a gente vai usar o ou mesmo, que no SQL é or. Então, a gente vai colocar se a mulher está na primeira classe ou na segunda classe. Então, a gente tem que colocar o ou primeiro. Então, a gente vai colocar P-class igual a 1, or P-class igual a 2, and sex igual a female. Então, quando a gente rodar isso daqui, vão ver
somente as mulheres que estão na primeira e na segunda classe. E existe uma outra forma de a gente fazer isso, que é usando o in. Então, a gente vai colocar aqui P-Class, in, e a lista de números que a gente quer que ele pesquise, que no caso aqui é 1 e 2. Notem que vieram as mesmas 142 observações, omitindo 28. Tá aqui, ó, 142, omitindo 28 linhas. Suponha agora que a gente quer saber quais são as idades distintas das pessoas. Quais eram as idades das pessoas que estavam dentro desse navio? Então, a gente vai vir aqui e chamar de novo a função SQLDF, abre aspas, e aí a gente vai usar uma função que se chama distinct. Então, a gente vai colocar aqui select distinct, e isso a gente quer dentro da coluna age, certo? Então, a gente vai colocar aqui age from dados, que é a nossa tabela. Nunca esqueçam de colocar o from e a tabela que vocês querem puxar. Então, aqui são as 89 idades distintas dos passageiros que tinham dentro desse navio. Notem que tem também algumas variáveis que não tem número. Ele puxa normalmente como se fosse uma idade. A gente também pode criar novas colunas. Então, a gente pode fazer uma transformação simples aqui da coluna age. A gente tem a nossa idade em anos, então a gente vai transformar ela para a idade em meses. Então, a gente vai colocar select e vai copiar todas as nossas colunas que a gente já tinha. No caso aqui, vamos fazer a coluna idade, mas a idade em meses. Então, a gente coloca aqui age vezes 12 as age underline m, que vai ser a nossa nova idade em meses. Então, quando a gente rodar, aqui a gente tem a nossa nova coluna da idade em meses. Para saber quantas pessoas no nosso banco todo sobreviveram, então a gente vai usar a função sum. Então, a gente coloca aqui SQLDF. Então, a gente vai fazer select da soma, que é o sum, da coluna survived, da nossa tabela dados. Isso retorna para a gente que a gente tem 342 sobreviventes. A gente pode renomear essas colunas também, da mesma forma que a gente fez aqui a da nossa idade em meses. Quando a gente coloca uma operação, porque a soma é uma operação, e esse outro segundo nome é o nome que ela vai printar. Nos lugares, quando você for usar SQL, não aceitam você puxar pelo nome essa tabela, depois que você quiser fazer um filtro ou coisas do tipo. Então, isso vocês precisam ficar muito atentos. Aqui no R, ele aceita. A gente também pode tirar outras métricas, como, por exemplo, o máximo, o mínimo e a média. Então, vamos puxar aqui, por exemplo, a soma dos sobreviventes, a média dos sobreviventes. Vamos pegar a idade mínima e a idade máxima. Então, a gente vai fazer o min de age e o max de age. Então, a gente sabe que 342 passageiros dos 891 sobreviveram. A gente vê que a média de sobrevivência dessa base era de 0,38. A menor idade que a gente tem é de 0,42 anos. Lembrando que essa coluna está em anos. E a idade máxima é 80 anos. Então, o passageiro mais velho dessa base tem 80 anos e o mais novo tem apenas alguns meses. Nesse vídeo a gente vai parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver mais algumas funções básicas do SQL. Até o próximo vídeo.